paz seja convosco. Fiquem em pé para juntos orarmos ao Senhor. É sempre bom que a gente entenda o porquê a gente faz o que faz, né? Para a gente não fazer as coisas só por costume. Quando a gente pede assim para você ficar em pé, a nossa atitude é de reverenciar a Deus, amém? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço neste momento que o Senhor manifeste a tua bênção neste lugar, que todo este espaço seja tomado pela tua unção e pela tua glória, que para todo lado que os teus filhos olharem, possam sentir e perceber a tua presença aqui. Fala ao nosso coração de maneira poderosa, porque nós temos fome de ti, Senhor, temos necessidade de ti, a tua palavra nos alimenta. Então ministra ao nosso coração segundo aquilo que coopera para nos tornarmos um crente maduro, preparado para enfrentar toda e qualquer situação dessa vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Podem se assentar, por favor. Hoje é a segunda mensagem da série Crente Maduro. A primeira mensagem nós falamos sobre o poder do crente maduro em discernir, em perceber a diferença daquilo que é essencial, daquilo que é secundário. Nós usamos a seguinte expressão: aquilo que é central e aquilo que é periférico. E eu acredito que isso deve ter tomado conta da sua mente nesses últimos dias. Eu acho que se essa palavra você permitiu que descesse ao seu coração, tudo que você vai fazer, você acaba pensando: opa, peraí, isso aqui é central ou é periférico? Não é? Quem passou por essa experiência essa semana? Graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre este tema que também contribui para nos tornarmos um crente maduro: comunhão com a igreja local. Comunhão com a igreja local. Olha o que diz estes dois versículos da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 4 e 5. Nós vamos continuar usando o apóstolo Paulo como um exemplo para nós sobre crescimento e maturidade, sobre ser um crente maduro. Olha só, diz assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que se fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A palavra de Deus está aqui falando sobre algo que poderia passar batido e falar: tudo bem, interessante. Paulo está fazendo uma de suas viagens e por onde ele passa, ele está levando um recado dos apóstolos. Mas não é bem assim quando a gente para pensar. Sabe, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: Paulo, ele tinha um relacionamento, de uma certa forma, conflituoso com os apóstolos. Porque a conversão dele foi uma coisa assim, completamente diferente do convencional. Vamos entender isso. O apóstolo Paulo, até o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele era apenas e tão somente um terrível perseguidor do cristão. Toda pessoa que havia se convertido ao cristianismo era perseguido por Paulo. Paulo, ele tinha uma carta dando a ele autorização para essa perseguição. Ele não apenas prendia, mas ele tinha também a autorização para, se for o caso, consentir com a morte de cristãos. E é interessante imaginar
que ele fazia tudo isso em nome da sua extrema religiosidade. Ele fazia isso em nome do judaísmo. Era como se ele dissesse: espera aí, estão querendo pregar um outro Deus para nós? Uma outra doutrina? Não, eu não aceito. Ele era um defensor ferrenho das leis judaicas. E com isso, ele perseguia os cristãos. Um dia, ele está indo na estrada de Damasco, ele cai do seu cavalo, e naquele momento Jesus diretamente fala com ele. O Senhor diz assim: Saulo, Saulo. E ele pergunta: quem é que está falando? E o Senhor responde: eu sou o Senhor, aquele a quem tu persegues. E ali se deu o encontro dele com Jesus. O homem se torna um cara extraordinariamente forte e poderoso dentro da estratégia da fundação da igreja primitiva. Mas como é que as pessoas iriam aceitar isso? Como é que alguém que até outro dia estava perseguindo e consentindo com a morte dos cristãos, agora se tornava um cristão? Era difícil para acreditar nisso. Com certeza existiam aqueles que pensavam assim: isso aí é uma armadilha, ele está se infiltrando em nosso meio para que na primeira oportunidade possa acabar com todos nós. Nem todos acreditavam na sua conversão. Pense comigo, imagine também a questão da liderança. O cara se converte e daqui a pouco ele está sendo igualado aos demais apóstolos. Aqueles que tinham vivido 3 anos ao lado de Jesus, experimentado tudo com Jesus, passou por diversas experiências de ver Jesus multiplicar pães e peixes, ressuscitar mortos, curar leprosos, curar surdos, mudos. Estes tinham visto, Paulo não. Aí agora o cara começa a aparecer em nível de igualdade, de autoridade junto com os apóstolos. Você começa a perceber que quando a gente começa a pensar dessa forma, fica mais fácil de entender o relacionamento conflituoso. Era complicado para Paulo. Era complicado para Paulo, sendo um homem tão intelectual, ter que discutir e conversar com Pedro, um pescador, quem sabe com uma linguagem tão simples. Se fôssemos traduzir para um linguajar dos nossos dias, talvez seria ele ouvir Pedro falando: porque nós fomos, e nós voltemos. Eu acho que ele ouvia aquilo e falava: meu Deus, esse homem não sabe falar, e é líder da igreja. Você começa a perceber as dificuldades que eles deveriam ter. É aí que fica tão linda essa história. Porque apesar de todas estas dificuldades, Paulo, ele se colocava debaixo da autoridade destes apóstolos. Ele cedia a autoridade destes apóstolos. Por quê? Porque como uma pessoa madura que ele estava se tornando, ele entendia a importância, o valor, o poder de estar debaixo de liderança. Se tem uma coisa que ele havia aprendido no próprio judaísmo, era sobre hierarquia. E ele sabia que se quisesse ter um ministério abençoado, aprovado por Deus, ele precisava estar debaixo de liderança. Ele precisava ter comunhão com a igreja local. E eu gosto de repetir isso, gente. Comunhão é sintonia de sentimentos. Ele precisava ter isso. Por isso que estes 2 versículos que parecem do nada, olha como eles são poderosos quando a gente lê com esse entendimento. Escute só. Vamos analisar algumas coisas. Primeiro está dizendo: nas cidades por onde passavam. Ou seja, eles estavam longe da cidade de Jerusalém. Estavam longe das vistas dos apóstolos que lideravam a igreja. E Paulo, como eu acabei de dizer, tinha um relacionamento muitas vezes conflituoso. Mas mesmo em cidades distantes,
onde ele poderia ser tentado a aproveitar e falar mal dos apóstolos, a Bíblia está dizendo: transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Você entende a grandeza disso? Porque infelizmente é natural que muitas pessoas, ao se distanciar de líderes, falem mal dos líderes. Está longe mesmo. Naquela época ele não teria o perigo de alguém falar assim: ei, Pedro, você viu o que Paulo anda postando no Insta dele sobre você? Não tinha. Ei, dá uma olhada, as tuitadas que Paulo anda dando aí, dá uma olhada. Não tinha. Eles estavam em cidades distantes, eles estavam em outras regiões, em outros países. Ele poderia, se houvesse maldade no seu coração, se não houvesse maturidade espiritual, ele poderia falar mal. Infelizmente, como isso acontece, de pais que têm os filhos falando mal deles quando eles estão distantes. Como tem funcionários que falam mal dos seus chefes e patrões quando estão distantes. Alunos que falam mal dos seus mestres, dos seus professores. E pasmem vocês, até crente que fala mal do seu pastor. Basta que esteja distante. É esse o comportamento de uma pessoa que não tem maturidade. Por que eu digo isso? Porque esta pessoa não sabe que no momento em que ela se insurge contra qualquer autoridade sobre a sua vida, ela está trazendo prejuízo para ela mesma. E Paulo, na sua maturidade, não fazia isso. Por favor, eu quero que você entenda esse raciocínio. Ele tinha tudo para aproveitar situações e dar uma rebelada contra os apóstolos. Mas olha, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Por mais que ele não concordasse com tudo que aqueles homens pensassem ou falassem, ele estava debaixo de autoridade. Essa é a comunhão com a igreja local que ele fazia de tudo para ter. Gente, se formos pensar assim, numa visão dos dias de hoje, Paulo tinha tudo para fundar uma outra igreja. Tinha tudo. Estava numa igreja onde as pessoas tinham dificuldade para acreditar na sua conversão, sendo liderada por pessoas que intelectualmente eram menores do que ele. Pessoas que não sabiam falar direito e ele falava outros idiomas. Ele poderia se achar e por tudo isso falar: eu vou ficar debaixo da autoridade desse povo nada. Eu tive um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a mim e me tratou pelo nome, Saulo, Saulo, ainda depois mudou meu nome. Eu vou lá ficar debaixo dessa autoridade nada. Ele tinha tudo para fazer isso e ele não fez. Ele preferiu ter comunhão com a igreja local. Olha outro detalhe nesse versículo. As decisões, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros que estavam em Jerusalém e pedia que obedecessem. Escute, ele reconhece que as decisões não eram tomadas por ele. Por mais que ele fosse o cara, por mais que ele fosse o apóstolo Paulo, ele estava sujeito às decisões que eram tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Ele reconhecia a importância e a bênção de manter comunhão, sintonia de sentimentos, estar debaixo da obediência da igreja em Jerusalém. Meus amados, como nós precisamos ter esse entendimento, como nós precisamos compreender que liderança sobre a nossa vida não é jugo, liderança sobre a nossa vida é proteção, liderança sobre a nossa vida é cuidado. Como nós precisamos entender a importância de vivermos juntos, de vivermos em comunhão, como isso é forte para a nossa vida. E isso é um princípio do reino de Deus tão forte, que aconteceu com o próprio Jesus.
Jesus, quando completa 30 anos de idade, ele vai a João Batista para ser batizado, sem ter necessidade de se batizar, já que o batismo era de arrependimento e Jesus não tinha do que se arrepender. Mas ainda assim, para ser modelo, para poder trazer lição, ele se sujeita ao ministério de João Batista. Quando ele chega com João Batista para ser batizado, João fala: não, isso está fora de ordem. Não, Jesus, não tem jeito. Como que você vai ser batizado por mim? Não, Jesus, não dá. Eu não sou digno de amarrar a sandália que você calça. Agora como é que eu vou te batizar, Jesus? E Jesus falou: João, meu primo, tem que ser assim, para que se cumpra o que diz a palavra, o que estava escrito, tem que ser desse jeito. E ele se sujeita. Olha, nesse momento, Jesus, o Deus vivo, o verbo que se fez carne, ele se sujeita, ele entra debaixo da autoridade de João Batista. Isso mexe tanto com Deus, que Deus não resiste, deixa escapar uma frase lá do céu: este é o meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Deus não... A gente não ouve a Bíblia dizendo sobre essa voz de Deus quando Jesus curou, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas. Mas Deus disse isso quando viu a humildade do seu filho e a sujeição dele a uma autoridade que naquele momento, reconhecidamente, era o cara da vez. Jesus aceita isso. Você entende onde é que a gente chega quando vê esse comportamento de Paulo? Olhe para mim, escute uma coisa: uma pessoa que não se sujeita a lideranças estabelecidas na sua vida, ela não cresce, ela é sozinha, ela é sem segurança. Coisa boa é você ter líder sobre a sua vida, que te protege, que te chama atenção, que puxa a tua orelha, que te mostra caminho. Isso tudo é para o teu bem. Receba isso na sua vida, seja de pai, de mãe, seja de amigos mais maduros do que você, seja de um patrão, seja de um líder no seu trabalho, seja de um professor, seja do teu pastor. Receba isso sobre a sua vida como bênção e não como peso, não como jugo, em nome de Jesus. Resultado, glória a Deus. Qual o resultado? Esse versículo 5, gente, eu gosto demais desses detalhes na Bíblia. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Esse assim está querendo dizer, por causa disso. Por causa disso. Esse assim é esse o sentido. Por causa disso. Porque eles estavam debaixo das decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém e queriam obedecer isso. Por causa disso, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Qual é a lição? Você quer crescer na fé e ser fortalecido a cada dia? Esteja debaixo de lideranças que Deus estabelece sobre a sua vida. Isso é uma visão de um crente que tem maturidade. Amém? Vamos entender mais sobre essa comunhão. Por favor, olha isso. A unidade orgânica da igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Versículos 12 até o 26. É tremenda a inspiração que o Espírito Santo dá a Paulo para fazer uma comparação do tipo a não deixar dúvida sobre o que é comunhão. Olha o tipo de analogia que é feita. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo,
Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo novamente sobre esta sintonia de sentimentos. Viver em comunhão é compartilhar o que eu sinto com o outro e receber o que o outro está sentindo em minha vida também. A comunhão é esse compartilhar, não apenas de coisas, mas de sentimentos. Nós compartilhamos, como disse ali a palavra, da mesma fé. Aqui as pessoas podem ser muito diferentes uma das outras em diversas coisas. Você é diferente do outro na sua estatura, na cor da sua pele, no tipo do seu cabelo. Um é homem, o outro é mulher. Um pode ter uma condição financeira diferente do outro, mas nós somos todos iguais nos nossos sentimentos. Por exemplo, todos que estamos aqui somos apaixonados por Jesus. E todos aqui já entenderam o quanto esse Jesus é apaixonado por você. Nós comungamos desse mesmo sentimento. Eu amo o Senhor e você ama o Senhor, e por isso estamos juntos aqui para adorar o seu nome, honrar o seu nome, bendizer o seu nome. Isso é central. Qualquer outra diferença é o quê? É periférico. O mais importante é isso que nos iguala, é isso que nos deixa envolvidos dentro de um mesmo objetivo, dentro de um mesmo propósito, por mais diferentes que sejamos em qualquer outra área da vida. Sabe, na comunhão com a igreja local, eu compartilho, portanto, dores e alegrias. Olha o que diz o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Sabe o que isso quer dizer? Que você, de maneira particular, absorvida por Deus, faz parte de um todo. Você está numa coletividade, mas é percebido de uma forma individual pelo Senhor, com uma importância extraordinária. Por isso as suas dores importam, e por isso as suas alegrias são contagiantes. Quando você chora, as pessoas que estão à sua volta de fato vão chorar com você.
A sua dor será transferida para aqueles que estão à sua volta. Jesus deu um exemplo disso extraordinário, quando a Bíblia diz que ele estava entrando numa cidade chamada Naim, e ia saindo um enterro de um menino que era filho único, escute, de uma mulher viúva. Ou seja, a família dela acabou. Ela já não tinha marido, a Bíblia está dizendo que ela era viúva, e ela estava indo enterrar o seu único filho. A família acabou. Jesus olha para aquela mulher e a Bíblia diz que ele sentiu, olha que palavra, compaixão. Paixão significa sofrimento. Compaixão, ele sofreu com. Compaixão é sofrer com. Ele sofreu com a mulher. Ele sentiu a dor daquela mulher. E por isso ele parou de fazer o que ele estava para fazer. Ele parou para dar atenção. E falou para a mulher: não chore não. Só Jesus pode chegar para uma pessoa que está chorando no enterro e falar: não chore. Ninguém mais aqui diga isso, viu? Como é que você vai chegar com uma pessoa que perdeu alguém e vai falar para ela não chorar? Ela tem mais é que chorar. Só Jesus pode dizer isso. Porque é como se ele estivesse dizendo: não chore. Ou seja, o que te faz chorar não vai te fazer chorar mais. Eu vou resolver isso. A Bíblia diz que ele toca no esquife, e o moço que estava ali morto, já indo para ser sepultado, o moço se levanta. O moço fica sentado. Está acontecendo. E aí Jesus: dá de comer para esse rapaz. Deve estar com fome. 4 dias já nessa situação aí. Dá de comer para ele. Compaixão. Jesus, ele chega para visitar Marta e Maria, que haviam acabado de perder o irmão Lázaro. Ele sabia o que ele estava indo fazer lá. Ele sabia: eu vou lá para ressuscitar. Por isso que ele falou assim para os discípulos: ele não está morto, ele apenas dorme. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia. Mas mesmo sabendo o que ele vai fazer, ele se permite chorar. É um dos versículos mais conhecidos, né? Jesus chorou. Ele se permitiu chorar. Mas para que ele chorou? Ele sabia o que ele ia fazer. É porque ele não resistiu. Ele sentiu compaixão. As pessoas estavam chorando. Ele sentiu a dor daquelas mulheres. E por isso ele chorou junto com elas. Você está entendendo o que é comunhão? Está entendendo por que eu estou dizendo aqui que a gente vai sentir a dor dos nossos irmãos e vamos também nos alegrar com eles? Quando uma pessoa dá um testemunho dizendo que ela alcançou alguma coisa, você dá glória a Deus por isso. Você exalta o nome do Senhor. Eu não sei, mas eu acho que deve ser um dos poucos lugares onde não há espaço para a inveja quando alguém conta uma vitória. É no testemunho. E eu acho que eu encontrei o motivo. Por que não dá tempo de manifestar inveja? Porque só se você tivesse inveja de Deus. E só quem teve inveja de Deus foi o diabo. Você não tem inveja de Deus. Quando uma pessoa dá um testemunho, o que você costuma dizer? Você dá parabéns para ela ou você dá glória a Deus? Você dá glória a Deus, porque você sabe que quem fez aquilo na vida dela foi o Senhor. Por isso você se alegra. Oh meu Deus, de novo. Oh meu Deus, fazendo mais uma vez. Oh meu Deus, agindo. Quando uma pessoa dá um testemunho, esse é o sentimento do seu coração. Por isso é que a gente se alegra com aqueles que estão alegres. Isso é comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito é o Deus da nossa vida. E tem mais. Na comunhão com a igreja local, eu compartilho dores e alegrias. E também, na comunhão com a igreja local, identifico o meu valor. Eu sei o quanto eu sou importante. Eu identifico o meu valor. Foi isso que nós lemos no versículo 27. Quando, eu vou repetir para você. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Beleza, isso é para todo mundo. E cada um de vocês, individualmente, é até redundante. A Bíblia chega a usar redundância para deixar bem claro que você é visto e percebido de uma forma individual pelo Senhor. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Esse é o seu valor. Agora, esse valor que você tem,
E esse valor que você percebe no outro não é apenas o valor como se nós fôssemos um adorno na igreja. Sem você aqui a igreja não tem a mesma beleza. Não é isso. Nós não estamos aqui como se fôssemos florzinha no jardim. Não é isso. Você tem valor e as pessoas que estão à sua volta têm valor por conta do propósito no qual você está envolvido. O Senhor te chamou para fazer parte do cumprimento de um propósito. Esse é o seu valor. Eu vou te dar um exemplo muito simples e talvez até um pouco bobo, para você entender a sua importância dentro de um corpo. Aqui está um corpo, e esse corpo está parado aqui, e eu resolvo andar e vir até aqui. Você consegue imaginar tudo que teve que acontecer nesse corpo para que eu pudesse fazer esse movimento? Quer ver se você vai perceber alguma coisa estranha? Eu vou andar de novo, tá? Você percebeu alguma coisa diferente? O quê? O quê? O braço. O que tem meu braço? Eu andei com as pernas. Mas o braço não se... E por que ele se movimenta? Para dar equilíbrio. Ele se movimenta para dar equilíbrio no meu andar. Inclusive, balançar um só é mais complicado. Balançar os dois é melhor. É verdade ou não é? Mas quem está andando, supostamente, são as pernas. O que o braço tem a ver? Ele tem a ver, ele faz parte do corpo. E uma coisa que você não viu, eu também não vi, porque eu estou de sapato. No momento em que eu estou andando, os meus dedinhos estão fazendo assim no chão. Ó. Cada passo que eu dou, ele está agarrando o chão. Cada passo. Pastor, não é assim não. Não. Você tem chinelo havaiano, chinelo de dedo? Já usa ele faz tempo? Dá uma olhada nas marcas de dedo que tem lá. Pode olhar assim na ponta, tá a marca dos seus dedos assim. Ó. Porque cada vez que ainda mais chinelo de dedo aí que você precisa agarrar mesmo, que é para ele não soltar do pé. Os dedinhos faz isso, ó. Você vai andar, ele encolhe. Tem muita coisa acontecendo num simples movimento do meu corpo para andar 3 metros. Isso quer dizer que o corpo de Cristo, para se movimentar, precisa também de todos os seus membros. Não importa se você é o dedo mínimo ou se você é o pé, o tornozelo, sei lá, não importa. Todos nós somos importantes, individualmente importantes. Amém? Digam graças a Deus. Sabe, Paulo, ele tem isso de uma forma tão clara sobre essa importância de todos à sua volta, que olha a história que eu quero te contar. A Bíblia fala de um homem que era companheiro das viagens de Paulo, um homem chamado João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Esse rapaz, ele estava acompanhando Paulo em uma das suas viagens, e a Bíblia nos mostra, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo também 13, Atos 13, 13, diz assim, ó: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João deixou Paulo, abandonou o trabalho, possivelmente porque na cidade anterior por onde eles passaram, o trabalho não teve muito êxito. Ele deve ter se chateado com isso, deve ter se frustrado e resolveu voltar para Jerusalém. Ele foi embora, abandonou. Muito bem, olha agora no capítulo 15, versículos 36 em diante. Acontece outra viagem. Paulo está com o seu parceiro Barnabé. Barnabé era como se fosse assim um padrinho de Paulo. Foi o cara que recebeu Paulo quando ele chegou na igreja, avalizou Paulo, acreditou em Paulo mais do que os outros. E olha o que acontece. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé
queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Você está percebendo? Barnabé chegou e falou assim: olha, eu quero levar João Marcos com a gente. E Paulo falou: não, esse cara já deixou a gente pelo meio do caminho, nos abandonou no meio da missão, não quero não, ele não vai. A Bíblia está dizendo que a discussão entre eles foi séria. Não dá para a gente mensurar o que a Bíblia está querendo chamar de discussão séria, mas eu cá comigo imagino que teve dedo na cara um do outro. Eram seres humanos. Você está pensando que porque é na Bíblia a discussão deles, olha, eu te repreendo em nome de Jesus, e o outro, pois eu te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não era assim não, gente. Eram seres humanos, tinha bate-boca mesmo. Não vai, já disse que ele não vai com a gente. Eu falei: eu vou sim, vou levar. Não vai, Barnabé, se for para levar João Marcos, você também não vai comigo. Então não vou, pronto, não vou. Eu vou para Chipre com ele, vou levar ele comigo, nós vamos para Chipre, e você escolhe quem você quiser aí. Deve ter sido assim, gente. Foi o que aconteceu. Aí Paulo foi fazer a obra de Deus para um lugar, Barnabé foi para o outro. Só na minha cabeça agora o que eu vou te dizer, viu? Eu acho que depois Barnabé ficou sabendo e falou assim: está vendo aí, ó? Não quis levar João Marcos, porque olha o que acontece na viagem de Paulo e Silas. Eles foram presos numa cidade, levaram chibatadas, depois ficaram presos lá dentro de uma cadeia, né? Lembra que eles começaram a cantar, dar louvores a Deus, e Deus fez tremer a cadeia e tal? Eu acho que Barnabé falou: tá vendo aí? Vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Deve ter sido, mas enfim, deixa eu continuar a história. Ele estava rompido com João Marcos. Mas agora abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo está escrevendo para Timóteo. Agora ele está preso em Roma. É praticamente o final da sua vida, é o final do seu ministério. E olha o que ele diz dos versículos 11, no versículo 11 em diante. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 em diante. Ele diz assim, escrevendo para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Olha agora: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha isso, gente. A mesma pessoa que ele rejeitou, agora ele está restabelecendo comunhão com essa pessoa. O que Paulo está reconhecendo? A utilidade de Marcos. Não é isso que ele diz? Traga Marcos, porque ele me é útil. A quê? Ao ministério. Ele é útil naquilo que eu tenho que realizar. Você está entendendo a importância da comunhão? A comunhão reconhece o próprio valor, mas reconhece o valor do outro, a importância que o outro tem dentro desse processo de um corpo. Vou te dar um exemplo. Talvez tenha alguma parte do seu corpo que você não goste muito. Não sei, eu não gosto muito da minha mão. Principalmente mulher tem dessas coisas, né? Eu acho minha mão muito fina. Eu acho minha mão muito não sei o quê. Não gosta não da sua mão? Está disposta a arrancar a mão fora ou não? O que você faz? Você não gosta muito da sua mão. Sua mão, a pele da sua mão de repente é grossa. Hein, moça? O que você faz? O que você faz? Passa um creme. Cuida dela. Estou falando alguma besteira? Não gosto do meu pé. Não gosto do meu pé. Mas você cuida dele. Você faz o tal do pedicure lá. Faz ou não faz? Ajeita a unha. Até o dedinho mínimo, que é o... Pense num teimoso. Ele parece que não faz parte do resto.
Está sempre escapando da sandália. É assim ou não é? Escapando da sandália. Suja mais do que os outros. Dá um trabalho para manicure, para pedicure lá. Passa esmalte em todas as unhas assim, ó. Quando chega nele, ela faz assim, ó. Aquela unhazinha ali que sem graça. Não é? Mas você não tira ele do seu pé. Você não arranca ele fora. Porque faz parte do seu corpo. Está entendendo o que Paulo fez? Ele está para encerrar a sua carreira. Ele fala, deixa eu consertar as coisas aqui. Deixa eu ver com quem eu tenho alguma coisa atravessada. Eu preciso restabelecer comunhão. Eu preciso dele no meu ministério. Esse moço, ele teve aquela falha, mas ele já amadureceu. E ele tem qualidades. Ele é importante para mim. Ô Timóteo, manda trazer João Marcos para estar comigo. Eu preciso dele. Ele é útil para mim. Gente, Paulo era um homem especial em resolver essas questões. Você já leu uma carta dele a Filemon? É um capítulo só na Bíblia. Filemon era um homem que na casa dele funcionava uma EPEC, equipe de pequenos cultos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Funcionava uma EPEC na casa de Filemon. E Filemon era um homem rico. E ele tinha os seus empregados, os seus escravos. Dentre eles tinha um moço chamado Onésimo. Eu fico até imaginando, Onésimo, olha, hoje tem EPEC aqui, hein? O pessoal já está chegando, arrume tudo aí. Arrume a sala, ajeite as cadeiras, as almofadas. O pessoal da EPEC está chegando. Faz um cuscuz, estão chegando. Onésimo foi se arretando com isso. Um dia ele olhou e viu um dinheiro solto lá. Ele pensou, rapaz, eu não estou aguentando mais esse povo querendo me converter aqui dentro dessa casa. Eu vou embora daqui. Pegou o dinheirinho que estava solto ali e tal e vazou. Foi para a cidade grande. E lá na cidade grande deve ter tomado todas. Deve ter, gente. A Bíblia não está dizendo isso não, tá? É uma suposição minha. Deve ter tomado todas. E foi preso por arruaça. Foi preso. Eu acho que ele dentro da cadeia deve ter pensado, pelo menos eu estou preso, mas não estou na casa de Filemon, tendo que ficar ajeitando aquelas cadeiras da EPEC, arrumando comida para o povo que chega lá para fazer EPEC, gente querendo me converter a todo custo. Pelo menos eu estou preso, mas estou livre disso. Moço, como é que é o seu nome? Tinha um outro cara lá na cadeia com ele. Como é que é o seu nome? O cara respondeu, Paulo. Paulo. Como? Paulo. Deve ter completado, servo do Senhor. Ele, rapaz, eu estou te conhecendo, você já andou lá pela casa de Filemon. E Paulo falou, também estou te reconhecendo. O que está te acontecendo? Rapaz, fiz uma besteira na minha vida. Ah, é? E aí Paulo começou, tome-lhe evangelho. O cara não tinha como fugir, estava dentro da cadeia. Tome-lhe evangelho. Tome-lhe evangelho, palavra. Eu aceito Jesus como meu Senhor. Deve ter sido assim, gente. Eu sei que ele falou, e agora, Paulo, que eu estou convertido? Como a minha prisão foi por arruaça, diferente da sua, que você vai ficar mais tempo do que eu aqui, já estou para ser liberto. E agora para onde que eu vou? Ele falou, volta para a casa de Filemon. Não, ele não vai me receber. Vai, eu vou mandar uma carta. Aí Paulo escreveu essa carta que está na Bíblia. Filemon, meu amigo, você sempre recebeu muito bem na sua casa, cuidou de todo mundo. Estou te mandando um rapaz aí, viu? Eu quero que você o receba no amor do Senhor. E se por um acaso você deu falta de algum dinheirinho seu aí, se ele estiver te devendo alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. E quer saber mais? Não o receba mais como teu escravo, mas o receba como um irmão em Cristo. Olha Paulo cuidando da comunhão, reatando relacionamentos, cuidando das pessoas. Ah, meu irmão, um crente maduro sabe valorizar a comunhão.
Sabe por que Jesus conta a parábola das 100 ovelhas? Você já parou para pensar que pode até parecer uma coisa meio incoerente? Você deixa, porque é assim que a Bíblia diz, deixa as 99 para ir atrás de uma que está perdida. E as 99? As 99 estão debaixo de um cuidado da comunhão. Elas estão juntas. Se aparecer um lobo feroz, não vai atrás das 99, ele vai atrás da que está desgarrada. Por isso o pastor deixa as 99 e vai atrás da 100ª para trazê-la de volta para a comunhão. A igreja lhe protege, a igreja lhe guarda. Ela é instituição divina, não é criação do homem. Se fosse criação do homem, ela teria deixado de existir. Mas ela é criação de Deus, a ponto do Senhor falar assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ponto do Senhor falar para um povo chamado igreja: o que vocês ligarem aqui na terra, será ligado nos céus. O que vocês desligarem aqui na terra, será desligado nos céus. Então valorize ter uma igreja, esteja debaixo de liderança. Não é jugo, é bênção, é proteção, é cuidado de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém? O crente maduro não se isola. Não existe a possibilidade de uma pessoa dizer que é cristão. Você vai ouvir muito isso daí. E é engraçado que as pessoas falam até com entonação de voz. Não, eu acredito em Deus, mas eu não preciso de igreja. Você vai ouvir, fica bonito, porque fica um negócio assim tão, sei lá, uma coisa tão ecumênica, tão moderna. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de padre. Eu falo diretamente com meu Deus. Então Deus errou? Porque foi Ele que criou a igreja. Então a palavra de Deus é mentirosa? Porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 está dizendo: e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, estejam todos juntos, para que um traga uma palavra de encorajamento ao outro. E ainda diz: principalmente quando se vê que está chegando aquele dia. E esse dia que está escrito lá começa com letra maiúscula. Quando a Bíblia diz dia com letra maiúscula, está falando o dia da volta do Senhor. Nós precisamos de um encorajando o outro. Por favor, fique em pé no seu lugar.